Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Então, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Cá vamos. Portanto, Mais uma meia hora de mais Ares, uma não é? meia hora de Ares. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui a algures, depois tem um sino para as notificações. Exatamente. É importante Nós vamos porque o fazer YouTube uma coisa. começa a Vamos perceber. fazer um print do sininho. Sim, e eu vou trazer assim o print Exato. para explicar. Mas não é só pôr a subscrição. Deixa comentários. É comentar, e quero mais uma vez reiterar a quem tem comentado, tem sido sempre pertinente, tem também ajudado a colmatar as nossas próprias falhas. Ninguém é perfeito, porque isto é um programa de partilha. Sim. Podemos estar aqui a dizer coisas que não estão certas, mas não nos arrogamos a ser donos da verdade, por Não. isso. Agradecer sempre a quem tem intervindo e esperando sempre, também figura-se nestes 50º e qualquer coisa programas, que isto esperamos esteja a ser útil, quanto mais não seja. Passamos aqui um ótimo momento Sim, a conversar, sim. mas partilhar com as pessoas. Sim, esse é esse o objetivo. Exatamente. Na última semana chegamos à pólvora. Exato. E esse momento decisivo que, como o Sérgio referiu, mudou o mundo daquilo que era medieval para os Estados modernos. Idade moderna. Para a Idade moderna, sim. Não, mas tem razão. Os Estados modernos. Sim, os Estados modernos. Porque a pólvora vai fazer rever muita coisa. A arte da guerra, há quem fale da arte da guerra e fala bem. Há quem fale da Revolução Militar do século XVI ou da evolução da guerra no século XVI. São visões, Geoffrey Parker, etc., os teóricos sobre o Keegan. Portanto, na teorização sobre a história da guerra, sobretudo na visão de investigadores anglo-saxónicos, certamente que os haverá de outras nacionalidades e mesmo nós, temos portugueses, investigadores portugueses que trabalham isso. Eu já mencionei no programa anterior, por exemplo, o professor Gouveia Monteiro, da Universidade de Coimbra, o professor Luís Miguel Duarte, da Faculdade de Letras, repetindo os nomes, não querendo injustiçar de maneira nenhuma os outros colegas também que se dedicam, se me estiver a esquecer, não que me perdoem. Não tem menos crédito ou mérito por causa disso. Realmente tem havido sempre uma grande discussão. E ainda bem que há discussão, porque nenhum tema fica fechado na história. E na história militar, muito menos. E o século XV, XVI é um ponto de viragem em muitos aspectos. Nós temos estado a falar na vestimentária militar. Mas não conseguimos evitar, e nós tivemos um bocadinho essa conversa depois do último programa, um bocadinho catártica, fazer um bocadinho a análise. Nós temos falado mais da roupa ou dos sistemas militares? Do que se veste para a guerra ou da guerra em si? Acabámos um bocado por estar a falar de tudo, porque só estar a falar do traje militar e não ligá-lo aos eventos, aos acontecimentos, realmente não passa de materiais em análise e não de um contexto. Essa é a nossa visão. É uma visão integrada. A questão da pólvora traz aquilo que é evidente. Porquê? Vamos pôr as coisas de uma determinada forma, até fácil de entender para quem não está tão dentro destes assuntos. Vamos, por exemplo, a um dos fatores que caracterizava a guerra medieval, usando o termo assim mais coloquial, que era o cerco. Portanto, verdade? Como eu disse, li em muitos sítios que talvez a guerra na Idade Média se caracterizasse mais pelos cercos e por pequenas ações de mão, ou seja, pequenas confrontações a nível fora do âmbito da poliorcética, ou seja, da arte de cercar uma cidade ou uma área, do que propriamente as batalhas campais, embora elas existissem. Mas as batalhas campais realmente, por vezes, não eram decisivas e também consumiam recursos e podiam não ter impacto estratégico. Tinham, quando muito, um impacto tático. O cerco, não. O cerco tem um impacto estratégico. O que é que isso tem a ver com a roupa que se usa? Claro que quem vai para a guerra
ou para um cerco ou para uma batalha campal, veste-se para a guerra. Veste-se de couro e veste-se de ferro. Pronto, eu estou a simplificar. Veste-se com mais coisas, certamente. Mas isto serão os elementos fundamentais de proteção à época. Mas quando se cercava uma cidade, o que é que caracterizava o cerco, assim, grosso modo? O uso da artilharia. Da artilharia quê? Neurobalística. Ou seja, neuro porque utiliza a força cinética de vários sistemas de propulsão que não envolvem a propulsão por gases. Portanto, são propulsões mecânicas por torção ou por projeção. Estamos a falar do trabuquete, imagem. O manganel, que é do Médio Oriente, que é de origem árabe, imagem. As balistas, que vêm do período romano, imagem. Tudo isto tem... Toda esta maquinaria de guerra, que não era levada, por vezes não era levada para o cerco, era montada lá. Por isso é que obrigava que um exército medieval, do meio da Idade Média, ou do final da Idade Média para a Idade Moderna, onde a pólvora ainda não estivesse a ser o fator decisivo, obrigava que não tivéssemos um exército só de cavaleiros, como muita gente pode pensar. Tinha um exército muito mais integrado com artesãos, que depois com a pólvora vão entrar os outros artesãos que são os polvoreiros, quem faz a pólvora, nós vamos falar disso. Portanto, todos os que estavam habilitados não só ao combate, não só a tomar de assalto as muralhas do castelo, e havia muitos meios de se fazer um cerco. Daí a arte de cerco, poliorcética, o termo. Penso que estou a usar o termo correto, poliorcética, em que era montado, e então para que servia? Servia para a intimidação, para a guerra psicológica. A guerra psicológica era atirar guerra química ou biológica, mais biológica. Sim. A catapulta, como nós conhecemos, pronto, é o termo que muita gente usa, mas catapulta é um termo guarda-chuva, que envolve todos os aparelhos de cerco neurobalísticos que vêm desde a Grécia até à Idade Média. Não há grandes mudanças, a não ser inovações que vêm da China. O manganel, que tivemos a imagem, aliás, também há registro de uso na China, dessa maquinaria de cerco. Portanto, serviria para tirar, por exemplo, as cabecinhas dos prisioneiros para dentro da cidade, que tem um fator... Não sei se está-se a imaginar, está-se a imaginar na muralha do castelo, e de repente vem uma cabecinha, olha, vai ali o primo Zé. Não resisti. Vai ali o primo Zé. É um efeito. E o primo Zé vai cair a cabecita lá um telhado e põe tum, cai cá abaixo. Ou bocados de animais mortos que vão cair a poços, ou a zonas menos que não se note, e que é que vão criar uma epidemia dentro soltar uma epidemia, portanto uma doença, uma cólera, ou seja o que for. Eu não sou da área médica, mas isto é guerra biológica, e atirar, desculpa, eu tenho calhaus. Há uma coisa que eu nunca me esqueço. A propósito de cinema, aquele filme do Luc Besson, a Joana d'Arc, que é com a Mila Jovovich. Eu acho o filme delicioso. Porque é um filme que tem... É um filme que eu podia ter dito que tinha erros a nível de... O filme é tão divertido e tão delicioso que eu não me consigo dar ao trabalho de estar ali à procura dos erros. É verdade. Primeiro, acho deliciosa a figura da Mila Jovovich, dar-lhe assim uma coisa, passar-lhe uma coisa pelos olhos e carregar em direção aos ingleses. Mas há um momento giríssimo em que eles estão a cercar, estão com máquinas de cerco e estão a cercar uma posição dominada pelos ingleses e acho que é um trabuquete que está montado e alguém está ali com uma enorme bola de pedra. Isso é outra coisa que eu virá a dizer já agora. As pessoas pensam que uma catapulta atirava calhaus de qualquer maneira. Não, era preciso esculpir, tal como as bolas de pedra. Sim. As esferas de pedra de um trabuquete, que depois vão servir para as bombardas, porque os primeiros projéteis de artilharia não são de ferro, são pelouros de pedra. E aquele toque do Luc Besson que foi Have a nice day. Assim, um emoji na bola. Achei isso delicioso. As pessoas dizem, Paula, está a brincar com a história. Também temos que ser um bocadinho... Não podemos ser sempre os velhos desmarretas. Exatamente. Pronto, já agora, posto este pequeno... Introito. A questão é que um cerco tendia a demorar meses. Ou era pela fome, ou pela traição, ou pelo impacto psicológico.
Agora, era muito difícil estar ali. O atirar, as pessoas pensam, bem, aquilo atira bolas de pedra contra a muralha do castelo. Não, era preferível que elas caíssem dentro e começassem a demolir o que estava lá dentro até que provocar algum efeito. Porque uma muralha bem feita esperava-se que aguentasse Sim. os impactos da artilharia neurobalística. Portanto, ou obrigava a haver assaltos consecutivos ao castelo, eu digo castelo, pronto, à fortificação, com aquelas escadas, depois temos as cenas dos óleos a ferver, pronto, está entre a ficção e a realidade, e realmente não havia vestuário que se pudesse colmatar, levar com piche ou alcatrão a ferver, não, ficava-se mesmo transformado em um trocinho de autoestrada, não existia também, e tudo muda. O uso da artilharia. Ora bom, eu não vou entrar aqui na análise, nem vou, senão até ir para 1385 é muito para trás, mas há o registro já, pronto, está estudado o uso da artilharia dos trons, portanto, dos dois lados. Os trons, trom, o barulho. Claro que essas peças de artilharia eram feitas de uma maneira ainda rudimentar, não vou entrar também aqui na história da artilharia, e era quase tão perigoso para o artilheiro como para o adversário. E que artilheiro era? Não estamos a pensar que o artilheiro não era militar. Os primeiros homens que trabalham com a artilharia pirobalística, que é a que usa a pólvora como meio de propulsão do objeto que vai sair a alta velocidade pelo cano, porque o princípio é básico. Pensa-se que o primeiro registro, seja do século XIV, o Canhão do Monge, que é uma iluminura inglesa, onde se vê algo parecido com uma enorme jarra feita em ferro e de onde sai curiosamente, não um objeto esférico, mas um dardo parecido com um escorpião, portanto uma lança. Portanto, veja bem como é que era pensado nos primórdios da Idade Média, isto depois de começar a chegar ao Ocidente, a maneira de combinar elementos químicos para fazer um propelente que é a pólvora. Atenção que a pólvora arde. Se supuser que um montinho de pólvora negra, ela arde, não explode. Ela só explode quando cria pressão, que esteja fechado de um lado e cria propulsão. Portanto, não é um explosivo. Nós temos explosivos atuais que explodem em qualquer circunstância. Eu sei disso porque fui sapador de infantaria. Portanto, trotil, eslinhite, C4. A pólvora é um acelerante que arde a menos que o contenhamos. Se contivermos a pólvora, ela, claro que expande e projeta. Princípio da artilharia pirobalística. Isso, então, as primeiras experiências de artilharia e que também, por exemplo, Leonardo da Vinci trabalhou isso muito bem. Há experiências do uso da artilharia nos campos de batalha ocidentais, mas realmente qual é o marco? Porque tem a ver com o impacto civilizacional. É um marco num sentido. É um marco naquela história europeísta que tem tendência a deixar os portugueses de lado. Eu nem vou agora comentar a última do Pinzón ter chegado ao Brasil. Sim. E foi ele e o Américo Vespúcio, foram os dois de mão dada. Agora, gostei dessa. Vamos enfatizar isso. Portanto, isto a nível dos últimos disparates desta semana, este é um deles. Mas, muitas vezes se toma como uma mudança de uma época a queda de Constantinopla. Constantinopla já estava caída pela mão dos nobeses desde 1204. Pela própria mão dos cristãos. Porque o primeiro saque do século XIII deixou o Império Bizantino de rastros e nunca mais recuperou. E digamos que o golpe final em 1453 foi tomado pelos otomanos. E o ponto de ruptura do cerco, porque a certa altura o que é o Império Bizantino? É a cidade de Bizâncio, é Trebisonda, Rhodes, quer dizer, é uma cidade-estado com algum território à volta, está confinado, porque até o território grego está lentamente a ser tomado pelo Império Otomano, vai a caminho de cair a Hungria, vai a caminho de cair a Europa Central, parte da Europa Central e o Egeu. Portanto, o Império Otomano não traz uma sofisticação que não é as expansões islâmicas do princípio da Idade Média. É outra coisa completamente diferente. Se tomarmos a queda de Constantinopla pelo uso dos enormes canhões feitos para o sultão por um húngaro que foi oferecer os seus serviços ao último imperador bizantino, ele disse que não,
preferia confiar em Deus para defender a cidade. Ele estava então, foi vender o produto ao sultão, e o sultão, em meia dúzia de dias, depois dos canhões estarem prontos, atiraram uns pelouros de quase 1000 quilos contra as muralhas, elas caíram e acabou-se o Império Bizantino quase de vez. Também não caiu nesse dia na totalidade, porque penso que a cidade de Trebisonda ainda durou algum tempo. Portanto, as coisas também não... É às datas, não é bem assim. Mas estamos a esquecer de uma coisa. Nós somos portugueses e temos que olhar ao produto nacional. Nós estamos a esquecer que Portugal levou a artilharia quando? Em 1415 para a tomada de Ceuta. Aliás, está em um livro sobre a tomada de Ceuta, é precisamente do professor Luís Miguel Duarte. Mas antes do estudo do professor Luís Miguel Duarte, há muitos anos, num curso de História Militar que foi feito na Câmara da Maia no início da década de 90, eu penso que, eu não me quero enganar, e peço desculpa se me enganar na pessoa, mas penso que foi o Sr. General Abel Cabral Couto que definiu a tomada de Ceuta como uma das primeiras operações anfíbias, no sentido literal da palavra. Anfíbias em que sentido? Preparação de fogo, preparação de local, a esquadra, preparação de fogo, desembarque e tomada do objetivo. Eu estou a resumir muito. Sim, sim. Em 1415, primeiro, o que eu já li sobre Ceuta, não é? Em que, primeiro, terá havido primeiro, estamos a falar do Norte de África, uma cidade costeira com um areal. Eu li em algures que até nos demos ao trabalho, e isto então introduzimos um novo dado na arte da guerra, que é operações e informações, de mandar espiões, passa a expressão, a Ceuta para ver a areia e as defesas da cidade, preparar o desembarque. E estamos a falar de um país que tinha confirmado, eu acho que a independência de Portugal está desde o Tratado de Zamora, mas as dúvidas foram possivelmente tiradas de vez aos castelhanos a 14 de agosto de 1385. Pronto, na Batalha de Aljubarrota. Qualquer dúvida que houvesse, ficou-se na lei. Sim, exatamente. Mas a paz não veio logo. Depois, se entrarmos vamos entrar um bocadinho no especulativo. Como é que se pagou o Ceuta? Talvez com algum dinheiro templário. Não se sabe. Isso agora fica aí para... Isto é uma provocação. Dinheirinho templário. Porque estamos a falar de uma armada de milhares de homens e centenas de navios em um país que está confinado, empurrado contra o Atlântico, como é o caso de Portugal, empurrado ainda por uma castela que ainda não é Espanha. Que opções é que tem para se expandir? Havia um senhor chamado Dom Dinis que não deixou que os templários acabassem em Portugal, deu-lhes outro nome. Um senhor inteligente, um senhor assim... Fez uma conversão. E depois aparece no filme do Arno Templário, a Cruz de Cristo, por engano. Mas pronto, isso ok. A operação vai artilharia para Ceuta. Artilharia. É como usa a infantaria. Os historiadores anglo-saxónicos usam a infantaria, é decisiva em Crécy e Azincourt e Aljubarrota. Sim. Que é uma vitória clara da infantaria sobre a cavalaria. Com o uso da pólvora. Incipiente. Se calhar assustava mais os cavalos, era mais um efeito de assustar cavalos que ainda não estavam desbastados, que é o termo, para o estrondo, propriamente o ir uma bola de pedra e acertar em alguém que se calhar vinha sem força e deixava o tipo todo. Contuso. Nada de pensamentos ímpios. Fazer glossários. Exatamente, fazer glossários. Ups. Ceuta, quer dizer, não temos tempo aqui para estar a desbravar, mas as pessoas que vão ver o que há sobre Ceuta, não falta aí leitura sobre Ceuta. Ceuta é uma operação anfíbia. Preparação de fogo, desembarque de tropas, correr pelo areal acima e tomar a cidade. Sim. E o padrão aplica-se a toda a expansão no Norte da África. Foi muito bem pensada. Não foi uma coisa feita em cima do joelho. E se houver dúvidas, é fácil. Temos a melhor obra ilustrada sobre o uso da artilharia para uma operação anfíbia, que é mais tarde. Infelizmente estão em Espanha, que são as tapeçarias de Pastrana sobre a incursão à Argila de Dom Afonso V, 1472. Portanto, para quem pensar que Portugal é um país periférico, como eu já li numa Osprey, que éramos um país periférico e que usava um sistema militar antiquado, portanto, um chorrilho de disparates,
esqueceu-se de ver as tapeçarias de Pastrana, porque se calhar quem vê as tapeçarias de Pastrana como estão em Espanha, aquilo são... Espanhol. Espanhol. É como os outros lá em São Salvador, não sei de Exatamente. onde, do Pernambuco ou algures. É espanhol. Espanhol. Não é não. Aquilo é um exército moderno, moderníssimo. Tem lá tudo. Tem lá a artilharia, inclusivamente com os sistemas de proteção, com os mantoletes. Tem as bombardas, tem tudo. Com sorte até se encontra lá os espingardeiros, que já existiam, inclusivamente. Há outra batalha, que é uma batalha que é um impasse, que é a Batalha de Toro, onde os espingardeiros portugueses atuam. Que é um impasse entre a coroa de Espanha e a coroa de Portugal. Não é uma derrota. Os espanhóis dizem sempre que é uma vitória deles. A Batalha de Toro. Aljubarrota até provavelmente foi uma vitória para ele. Sim, exato. Entre outras. Entre outras coisas. Não, a Batalha de Toro, mas eu tenho um livro, uma edição espanhola, por acaso, fiquei surpreendido. Uma destas edições, tipo Osprey, mas espanhola. E quem o escreveu teve a lucidez de não ter aquele ímpeto espanhol e de pôr as coisas em perspectiva. Coloca quase como um empate e refere claramente os espingardeiros portugueses como com o rei, também acho que é Dom Afonso V, penso que sim. Sim. Que formam uma das alas. Os espingardeiros, que não sei se são portugueses ou flamengos ou alemães, mas que levam os mosquetes de Nuremberg, levam as espingardas. Já não estamos a falar do uso de canhões, de peças de artilharia, estamos a falar de espingardas. Portanto, no final do século XV. Portanto, toda aquela ideia. Onde é que esta revolução se começa a verificar? Se calhar muito em toda a Europa, mas começa na Itália, com a introdução da artilharia, certamente, que obriga a rever, por exemplo, a questão das cidades. E obriga, obviamente, a rever o quê? Se a artilharia entra num campo de batalha, seja campal ou seja num cerco da cidade, o que é que vai adiantar a um cavaleiro medieval ou tardo-medieval andar carregado de chapa? Sim. Só lhe faz peso e não protege rigorosamente nada. Já não o protegia dos virutões das bestas. Mas agora, quer dizer, se vier um pelouro, porque há bombardas para todos os gostos. Bombardas, canhões pedreiros, falconetes, espalhafatos. Estou a usar a terminologia da artilharia portuguesa da época. Isto está superiormente tratado pelo Coronel Rubim. Portanto, que é e o Sr. Coronel Costa Matos, que foi comandante aqui da artilharia na Serra do Pilar. Portanto, estou a citar alguns especialistas na arte da artilharia portuguesa. E que há um excelente catálogo, que já antigo do Museu Militar, que tem a descrição das peças e essas explicações que dá para ver que o tipo de artilharia, os nomes que dá, o camelo, o espalhafato é fácil perceber, Sim. espalhafato, que são peças de artilharia que surgem no contexto nacional que se espalham para onde? Para o Império. Que vão a guarnecer as naus, vão a guarnecer primeiro as caravelas, mas depois as naus e as carracas e os galeões. E os cabos de batalha. Agora, isso, o que é que adianta agora ter uma armadura milanesa a não ser para torneios de estatuto, como acontecia na corte do Henrique VIII, quando não estava entretido a decapitar as mulheres e os membros da corte, os primos e os sobrinhos da Ana Bolena. Era... A armadura medieval passa para torneio, para liça. Porque, de facto, não contém nada. E alinhar num campo de batalha, onde já está a artilharia presente, onde vem uma bala de corrente e corta um fulano a meio, portanto, precisamos de ligeireza. Começamos a ver a desaparecer a metade da armadura, por exemplo. Quando entramos para o século XVI e até mesmo no século XVII, nós vamos ver a meia armadura. O que é a meia armadura? É literalmente E a aristocracia os exércitos modernos começam a questão da aristocracia é mais o comando, toda a estrutura se altera. Porque também, a partir do século XV para o século XVI, com as batalhas de Aljubarrota, com a nossa Ceuta, com Crécy, com Azincourt, com Pavia, que já é no século XVI, quem é que está a dominar o campo de batalha e se veste para o campo de batalha com roupas vistosas, com a heráldica continua a ser usada como estandarte de batalha. Não só como símbolo de uma família poderosa, mas como estandarte de batalha de um Estado, de um ducado ou de uma cidade. Infantaria. Infantaria porquê? Porque essas cidades que eu falava, que se tornarem cidades-estado medievais, pronto, eu estou a ser muito simplista nisto, não vão apostar na cavalaria, vão apostar na infantaria, como é o caso dos suíços.
os quadrados suíços. Um quadrado suíço é o... Porquê? Porque vão buscar os manuais Sim. romanos, como o Vigésio, ou Amiano Marcelino, e depois o que é que fazem? Pegam no manual romano, daí Renascimento. O Renascimento não é retomar a tradição do clássico, não é só na arquitetura, Sim, não é só na na escultura, é na arte da guerra. Um quadrado de piqueiros suíços equivale mais ou menos a fazer um quadrado como uma legião romana ou uma falange grega. Só que agora, como? A pensar como há 1000 anos, na altura, ou 1500 anos para trás, não. Adaptada à realidade da época. Precisamos a ver campos de batalha em que, exatamente, anda lá a cavalaria, mas a cavalaria está muito mais aligeirada. Porque já não adianta andar ali a arrastar-se, a fazer cargas a cavalo e a ser varada por canhões. Vou usar o termo canhões. Com todo tipo de munições encantadoras. Pode ser um pelouro de pedra, como pode ser duas metades de um pelouro com uma corrente, que tanto é usado para um navio para desmastrear, como podia ser atirado para o meio de uma multidão e cortava-os todos a meio. Portanto, aquilo soltava membros para todo lado. Isto é agora. Sangue. Sim. É que os campos de batalha começam a ficar muito perigosos com a artilharia. Por isso já não adianta muito estar a blindar o soldado de cima a baixo, porque a pólvora faz toda a diferença. Agora, temos a começar a usar o conceito da resposta simétrica da mesma tecnologia, ou seja, a pólvora traz a artilharia. A artilharia entra a cercar uma cidade. A cidade se modernizou. Responde à artilharia com o quê? Com a sua artilharia que está nas suas posições. A artilharia vai para os campos de batalha. Ok, o exército do rei de França aparece com peças de artilharia. Do outro lado está um exército de uma república, por exemplo, italiana. Estava a pensar nisso, estava a pensar numa cena qualquer que eu vi em que o rei de França chega a sua artilharia. Os Borgia. Nos Borgia, exatamente. E o César simula que está... já está. Nos Borgia. E até acho que aquilo até está... Ele deixa cair a bola e aquilo é barro. Ele enganou bem o rei de França. Exatamente. É nos Borgia. É nos Borgia, exatamente. Nos Borgia. Pode ter lá os seus defeitos, mas por acaso gosto da cena porque está bem conseguido. A artilharia marca a diferença no vestido militar. Porquê? Porque neste momento não há nada que proteja o militar contra a bala rasa, o pelouro, seja vindo por mar, seja vindo por terra. Por isso agora o que é que interessa? A proteção vai-se resumir o quê? Aos peitorais e aos capacetes. Os morriões. Ainda vai aparecer umas seladas, depois vêm os rabos de lagosta, que são posteriores ao século XVII, que são os programas mais à frente, mas há que aligeirar e há que ter outra perspectiva. É fazer quadrados de infantaria, que têm os picos, mas que, por sua vez, são guardados pela artilharia aos flancos e depois pelos espingardeiros, posteriormente os arcabuzeiros. A certa altura, há a artilharia de campanha e a artilharia de cerco. A artilharia de campanha é mais ligeira, permite acompanhar os exércitos em andamento e defrontam-se com amaciamento. O princípio do século XVI vai durar até as guerras napoleónicas ou até a Guerra da Crimeia, em 1854. Amaciamento do adversário com artilharia e usar depois a cavalaria e a infantaria e posteriormente a cavalaria. Onde é que ficamos na vestimenta? O couro e o bronze há pouco têm a dizer. Portanto, o que vai-se retirar em blindagem vai sobrar em vestimenta, como o caso dos alemães, que são as gravuras da época mostram, bem, os Landknecht, os mercenários alemães, que se vestem, aliás, o último resquício, talvez possamos pensar na Guarda Suíça. Sim. O caso dos suíços, a Guarda Suíça, que emula o vestuário do século XVI com os seus morriões, com os seus capacetes, exatamente porque os suíços morreram a defender o Papa quando os franceses entraram em Roma. Acho que morreram 138 suíços, se não me falha a memória. Numa passagem de uma ponte de pedra entre o Vaticano e o castelo de Sant'Angelo, que é aquele castelo redondo que está fora do Vaticano. Quem defendeu foi a Guarda Suíça. Até hoje são os suíços que fazem isso, exatamente com o quê? Com alabardas, espadas bastardas de duas mãos, que são espadas até relativamente leves. Quando se vê os montantes, são espadas até leves. Temos um no Museu Militar, parece uma coisa pesada e não é. Isso. A mobilidade, o que é que se vai tentar introduzir? Mobilidade e resposta simétrica. Neste momento
a sobrevivência no campo de batalha, ou das duas uma. Ou é uma guerra de cerco que se cabam trincheiras muito mais elaboradas que durante a Idade Média, Sim. porque desta vez a cidade responde. Portanto, é preciso cavar trincheiras. Recomendo as cenas iniciais do Capitão Alá Triste. Não, não é iniciais, mais para o meio do filme, quando Sim. eles estão a cercar Breda. Sim. Está super bem feito. Super bem feito. A questão a cavalaria começa lentamente a cavalaria a deixar de ser aristocratizada. Claro que o aristocrata anda a cavalo, mas passa a haver a cavalaria como corpo militar de ataque, que não é uma questão de estatuto, é um corpo militar como a infantaria. A Revolução Militar do século XVI para o século XVII e XVIII é isto. É tudo que era gerido por uma pirâmide social no campo de batalha passa a ser gerido por uma pirâmide de necessidades táticas. Certo? Necessidades táticas. Que é isso que nos vai conduzir ao próximo programa, Sim. que é do século XVI para o XVII e XVIII. A proteção, o peitoral agora é para proteger de uma pancada Sim. por acaso. Porque não há nada que proteja ninguém de uma bala de mosquete ou de um pelouro de canhão. Por isso este programa isto passa tão rápido. Passa tão rápido. Passa. Isto é é o que eu digo, não é bem a minha praia, mas é um tema que o Sérgio gosta assim. Gostamos. Sim, o Sérgio I'm gosta not mais. alone. O Sérgio gosta mais do que eu é mais comboios, mais bolos. Tá. Depois um dia de voltar aos comboios. Olha, mas os comboios hussitas, um dia lembro, olha, no final do século XV, os carros hussitas era como se fosse um comboio, formavam um círculo. Até posso pôr uma imagem de um carro hussita. Não sei se teremos tempo. Olha, se calhar para fechar o programa, eu pego um carro hussita. Um carro hussita. É no final do século XV, está dentro do... E pronto, e lá foi mais uma meia hora de ares. Uma meia hora de ares. Com a nossa pena. Mas também se fosse uma hora as pessoas... Sim, ficavam cansadas. Até nós. Nós voltamos a pedir para subscrever o canal, deixar o gosto, O sininho. Ativar o sininho para receber as notificações e comentar. Comentar acima de tudo, que é isso que nós queremos, que seja mais interativo. E sugerir. Isso assim, sugestões, temas. Já temos uma sugestão para um programa. Se a Regi nos permite, últimos 10 segundos. Um dia temos de fazer um programa sobre turismo militar e o que se está a fazer em Portugal. Foi um pedido especial do Ministério da Defesa. Exatamente. Portanto, já temos pedidos especiais. É verdade. É uma questão de... Não são os discos pedidos, mas... É uma questão de fazer que nós ponderamos e até fazemos. Exatamente. É isso que se pretende. É isso que se pretende. É o nosso trabalho. Exatamente. Paulo, Sérgio, sempre a considerá-lo. até para a semana. Até para a semana. E vamos. Vamos continuando. Vamos continuar. Vamos indo. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.